E eu não costumo dizer que sou convertido, eu costumo dizer que sou transformado. Porque quem é convertido se desconverte, e quem é convencido deixa de se convencer do verdadeiro evangelho. Mas agora quem é transformado, que nem Paulo, que caiu do cavalo, ele calaia, sébia, perseguidor, e agora ele volta pregador da palavra de Deus. E Deus começa a usar ele para por quê, pastor? Porque ele tinha um espírito de compatia, ele tinha um espírito de coragem. E esse espírito está na igreja, para quem sabe e conhece o verdadeiro Deus. Aleluia! Adão, quando peca no começo da Bíblia, pastor, e calaia, sébia, o Adão tinha a essência de Deus, pastor, mas a essência de Deus Adão perdeu, ou seja, e quando Adão perde a essência de Deus, Adão perde uma vida com Deus ali, e Adão também perde o quê? A autoridade. Aleluia, Deus, aleluia. E aí Jesus vem e devolve essa autoridade para nós, Mateus 10. Eis que vos dou autoridade para pisar em serpente, para expulsar demônio, curar, pregar, no poder da minha palavra. Mas agora, essa autoridade, ela tem um preço. Ela tem um preço. E esse preço é doloroso. Muito doloroso. É um preço que ninguém vê. Paulo não andou com Jesus Cristo. Mas Paulo, aleluia, ele repreendia os apóstolos. Sabe por quê? Porque Pedro, até chegar à cruz, ele era cristão, ele era crente. Aleluia, Deus, aleluia. Ele era crente. Mas quando ele vê Jesus passar pelo Getsemane ali, ele começa a tremer. Mas quando ele vê Jesus chegar à cruz, ele fala, não te conheço. Tem gente que não chegou nem no Getsemane. Getsemane é doloroso. Getsemane tu pode passar o que tu tem que passar. E ele não vai tirar o cálice. Ele não vai tirar o sofrimento, pastor. Ele não vai tirar a situação que tu está passando. Sabe por quê? Porque é necessário. Aleluia, Jesus. E assim não entendemos. Porque o próprio Cristo falou assim, ó, se for possível, afasta de mim. E afastado não afastou. Não afastou porque Jesus tinha um propósito. Assim então nós temos um propósito na mão de Deus. Por isso que sofremos muito. Por isso que passamos por muitos Getsemane, muita cruz no meio do caminho. Porque tudo há um propósito. Glória a Deus. Quem sofre o verdadeiro evangelho. Paulo agora, que nem eu falei, depois de Cristo, o maior missionário da Bíblia, o homem que pregou por todas as nações, gentil, gregos, todas as religiões. Paulo conhecia todo tipo de religião. Paulo conhecia todo tipo de evangelho. E ele pregava contra aqueles evangelhos. Sabe por quê? Porque a maior luta de Paulo foi contra os heréticos. Foi contra os hereges sobre... Dentro da igreja é o que está acontecendo hoje. A nossa maior luta é contra os hereges. Calaia, sebe, calabradalha, sebe. Oh Deus Todo-Poderoso. É Deus, aleluia. Teve uma igreja lotada, é fácil. Mas vai ver como é que são depois. Glória a Deus. Hoje, sexta-feira, está tendo culto em vários lugares, pastor. Vários lugares. O evangelho que não transforma. Ou seja, o evangelho que não tem dor. Porque se tu faz o que tu quer, tu não tem dor. Verdade, meu Paulo é Deus. bem claro para dizer, o que eu quero fazer eu não faço. O que eu não quero fazer eu faço. Tudo é lícito, mas nem tudo vai me dominar. Glória Ou a seja, Deus. tem Aleluia. muita coisa dominando os crentes da igreja. Verdade. Tem muito, aleluia, Facebook dominando os crentes da igreja. Tem muita pornografia no celular dominando a juventude da igreja. Tem muito joguinho do tigrinho dominando muita gente da igreja. O rabadaia sébia. Aí sobe no altar, quer falar de Deus. E calaia sébia e tu não sente nada. Sabe por quê, pastor? Porque aqui dentro é crente, mas lá fora É, Pai. Deus, aleluia. é o que mais tem. Verdade, Deus. Aqui prega, dentro de casa bate na mulher. Aqui prega, chama a mulher de tudo quanto é coisa. Aqui prega, aleluia, quem manda dentro de casa é a mulher. Mas a Bíblia tem que se cumprir. E esse espírito de engano que Deus vai permitir sobre a igreja já está se cumprindo sobre a face da terra. Aleluia, meu Deus. Pastor, eu estive pregando nesses últimos dias, pastor, em muitas igrejas, pastor. E eu podia sentir, Cauã, o calafrio, coisa ruim dentro do ministério, onde Deus habita. Não, Deus não habita mais. Glória a Jesus. Deus falava comigo assim, eis o meu servo aqui, nesta noite eu trouxe para dizer assim, ó, que eu não estou na tua casa mais. E ele dizia, como esse homem sabe isso? Meu Deus. Porque Deus tinha falado comigo. Presta bem atenção que eu vou te dar um sinal
que eu não estou nesta casa, que eu não estou nesta igreja, presta bem atenção. E eu comecei a prestar atenção, o Espírito Santo falou comigo e disse, mas como assim, Deus? Se aquele homem está revelando, está sendo usado. E o Espírito Santo disse para mim assim, apenas o meu dom está dentro da igreja. Apenas o meu dom que eu coloquei sobre a vida do homem. Porque a igreja já perdeu o amor. A igreja já perdeu a verdadeira palavra. A igreja já perdeu, aleluia, a voz do Espírito Santo. Como Débora, aleluia, apacentava. Débora era profeta, mas também era juíza. Mas ela ia para baixo de uma tamareira e ali ela ouvia o Espírito Santo falar com ela. E quando ele falava, ela dizia assim, assim. E um ia para cada lado, porque é a voz do Espírito Santo. Glória a Deus. É verdade. Mas hoje, aleluia, o homem não quer mais ouvir a voz de Deus. E Calaia, Sérvia, tem muito homem apacentando a igreja, mas com o coração já querendo se desviar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Calaia, Sérvia, Verdade, Deus. falando que Deus salva, pastor, mas quer se desviar. Falando que Deus liberta, mas quer se desviar. Paulo agora levantado, escreve esta carta poderosa. Mas como assim? Vocês não querem crer na verdade? Então vocês vão ter que crer na mentira. Aleluia. E todo que crê na Deus, mentira aleluia. é condenado. Mas como assim? O próprio Deus vai nos condenar? Vai porque rejeitaram o amor e a salvação. Aleluia. Tem muito homem de Deus rejeitando a verdadeira verdade, a verdadeira salvação e não praticando o amor. Mas a Bíblia é bem clara a dizer, e Calaia, Sérvia, se tu rejeitar isso, tu está crendo na mentira. E naquele dia tu vai ser Glória a condenado. Deus, aleluia.